Olá, pessoal, tudo bem com vocês? César Nascimento, designer de interiores, novamente com você, trazendo um conteúdo bem bacana. E antes de dar sequência, já vou pedindo aquele fortalecimento para o nosso canal, curta, comente, compartilhe, mande dúvidas aqui, que a gente vai ter o maior prazer de responder para vocês. E hoje a gente vai falar de algumas atualizações que o nosso curso vai sofrer. Então, a gente vai dar foco em uma fábrica em específica, mas o Promob ele é muito intuitivo. Então, a gente vai fazer... Vocês vão ver essas atualizações aí em primeira mão. E o que acontece? O Promob ele tem várias versões. Cada fábrica utiliza a sua própria biblioteca, né? Então, a gente vai utilizar uma biblioteca específica da Format, e aí ele tem algumas mudanças, né? Então, vocês vão ver algumas diferenças que a gente vai começar a apresentar aqui no nosso curso de Promove. Então, não se preocupe, são algumas mudanças específicas, porém, como eu falei, o Promove ele é muito intuitivo, então você consegue utilizar as adaptações para qualquer tipo de Promove que você esteja utilizando, seja o Studio, ou Arc, ou qualquer um outro, tá? Então, é bem legal e a gente vai trazer algumas novidades também sobre o Connect, né? Então, eu vou utilizar uma planta bem básica para fazer isso. Vou compartilhar aqui a tela da planta para vocês visualizarem. Aqui, ó, é a planta que nós vamos utilizar, tá? No nosso curso, na nossa apresentação. É essa plantinha aqui, dessa lavanderia, 1,81 por 2,80. Vocês estão vendo aqui que não tem nessa parte, não tem as medidas dessa parte, e nem desta, e nem essa medida aqui, nem essa, e nem a medida do tanque, e nem a medida da porta. A gente vai se basear por medidas padrões do mercado, tá? Então, vamos deduzir, e aí, como é um para efeito de aprendizado, vocês não vão ter a necessidade tem que ser a medida certinho. Aí você dá uma olhada na planta, dá uma olhada no Promob, vê se está parecido, e você consegue. Para fins de execução, tem que ter uma confirmação de medida no local e assim por diante, tá? Então, vou deixar aqui essa planta que a gente vai utilizar e agora a gente vai lá o Promove. Então, é essa planta que nós estamos utilizando, certo? Eu vou dar um stop aqui. A gente vai utilizar essa planta de 1,81 por 2,80. E eu vou agora compartilhar a tela do Promove com as mudanças que vão ter, tá? Então, vou sair aqui um pouquinho para a tela ficar mais liberada para vocês terem uma ideia melhor do Promove. Perfeito. Então, aqui, vamos lá, pessoal. Entrando no Promove, quando você faz o acesso no Promove, né? Você tem alguns promobs que você não precisa digitar e-mail e senha para você fazer o acesso. Então, o que que acontece? Geralmente, esse aqui é o Connect, é a tela do Connect. Deixa eu trazer essa parte para baixo. A tela do Connect, ela é bem igual para todo mundo. Tem arquivo, editar, exibir, ferramentas, assinaturas e ajuda. Aqui tem Home, tem Galeria e tem Gráfico, projetos e clientes.
Aqui eu vou pegar aqui, a gente já tem alguns clientes que a gente está trabalhando. Nós temos a pastinha de abrir o projeto. Se eu clicar nessa pastinha, ela vai abrir esse projeto. Aqui eu tenho duplicar, é bem legal isso, porque às vezes eu tenho que fazer um projeto de um escritório e eu já tenho uma estrutura meio pronta, ou eu quero apresentar uma outra versão daquele projeto para o cliente. É bem bacana, porque eu clico aqui, dou um duplicar, vou fazer isso aqui para vocês visualizarem. Aqui, ó, ele pergunta quais os dados do cliente que eu quero duplicar. Se for do mesmo cliente, é só eu colocar o nome do meu cliente, que ele vai puxar, e aí eu vou duplicar. Aí aqui, ele vai trazer todos os dados que eu coloquei do cliente. E aí eu coloco assim, escritório 2, escritório 3 no nome do projeto. E dou um OK. Eu não vou duplicar esse projeto, porque não é o objetivo agora. A gente está passando nos ícones para vocês conhecerem um pouquinho do Connect. Esse aqui é bem bacana, a gente usa muito, que é exportar o projeto. Por exemplo, eu quero enviar esse projeto que está aqui, que o Promob, tudo que você faz no Promob, ele fica salvo numa nuvem. Ele não armazena espaço do seu computador, a não ser que você queira. E aí a gente utiliza esse exportar projeto. Esse exportar projeto, ele vai fazer com que a gente pegue esse arquivo do que a gente está aqui, desse projeto em específico, e a gente mande ele para salvar no nosso computador. Então, ele é bem bacana, porque às vezes você quer mandar para um parceiro, ou mandar para uma fábrica, mandar para orçamento. Então, tudo que você fizer aqui de exportar, você pode salvar um backup na sua máquina, não tem necessidade, mas se você quiser, existe essa possibilidade. Então, às vezes você está trabalhando, às vezes você está trabalhando com uma amiga ou um amigo, né? E aí você pega e manda esse projeto que você já começou para esse amigo continuar, enfim. Então, é bem bacana. Aqui é criar uma nova opção do projeto, tá? Vamos lá, que aí você cria mais uma nova opção. É parecido com o duplicar, tá? Mas aí você vai utilizar esse ícone aqui, eu utilizo bem pouco, mas depende da sua necessidade, tá? Você vai utilizar bem. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Eu só selecionei, só cliquei aqui, mas eu não dei 2 cliques para abrir o projeto. Se eu der 2 cliques aqui, ele vai abrir o projeto. A mesma coisa se eu fizer aqui, ele vai abrir o projeto. Assim, são vários caminhos para fazer às vezes a mesma coisa. O que que acontece? Ele mostra como está o meu projeto, ele mostra o nome do cliente, os dados do cliente, o e-mail, se eu quiser colocar documento, endereço, origem. Isso é bem bacana, porque, gente, na hora de você imprimir os executivos, todas essas informações que você colocar aqui, documentos, endereço, origem, telefones, tudo isso vai para a tela de impressão. Então, você ganha tempo. Aqui, por exemplo, se você quiser os detalhes do projeto, se você quiser mudar o nome aqui, ó, você muda. Se eu vou digitar assim, casa, ó, automaticamente ele habilitou esses 2 ícones aqui, o salvar e o cancelar. Não é o caso, eu vou cancelar e ele volta aqui para o estado anterior. Então, quem está usando, número de série, criado quando, modificado quando. Então, ele tem todas as informações aqui do seu projeto. Você pode, por exemplo, aqui tem projetos e clientes. Você pode procurar por projetos, ou às vezes você pode procurar por clientes. Ele tem uma lista de clientes, ou então simplesmente você clica aqui, o nome, vou colocar aqui Maria. Aí ele puxa todas as Marias que tem, que você fez projeto. Maria Google ou Maria Dantas. Aí você manda executar aqui. Ele é bem fácil de utilizar o Connect e ajuda muito. Por quê? Ele salva tudo nessa nuvem.
fica tudo salvo. Então, digamos que você precise acessar o seu Promob em outra máquina, a sua conta do Promob em outra máquina que tem instalada a mesma versão, né, a mesma do mesmo fabricante que você está utilizando, você queira utilizar o banco de dados. Você pega, entra acessa o seu Promob nessa outra máquina, acessa a sua conta e tem tudo aqui salvo para você trabalhar da onde você quiser. Às vezes você tem um escritório, você tem um computador no escritório com o Promob, você tem um computador na sua casa com o Promob. É só você entrar na sua conta e você acessa e consegue trabalhar de forma remota, vamos dizer assim, sem precisar ficar deslocando o computador. Então, é bem fácil, né? Arquivo, novo projeto, importar projeto. Digamos que alguém mandou um projeto para você, né? O caso ao contrário, você não está enviando, você está recebendo o projeto. Aí você é, baixou o projeto na sua máquina, clica aqui em importar projeto, ele vai clicar, vai aparecer esses três pontinhos aqui, vai aparecer essa tela, importar o projeto, aí você clica aqui, e aí você vai para uma pasta onde você salvou e você consegue importar o projeto para você trabalhar, tá? Vou cancelar porque eu não estou importando nenhum projeto. Continuando aqui, documento atual, protótipos de impressão. Os protótipos de impressão, pessoal, eu não uso aqui, tá? Eu uso dentro do projeto que eu estou trabalhando. Então, depois, que é a mesma coisa em todos os promobs, né? Então, importar, digamos que você queira importar uma imagem, exportar uma imagem, isso é mais utilizado quando você está dentro do projeto em específico, tá? E sair, ok? Editar, exibir, né? Ferramentas de renderização, a sua assinatura, vem todas as informações certinha que você tem aí no seu Promove, tá ok? Então, vamos lá. Eu vou criar um novo projeto, que é aquele projeto que a gente vai trabalhar de um cliente chamado Robson. Se o Robson não existisse aqui, eu ia criar tudo novo, ia preencher todos os dados, dar um OK e ia aparecer um projeto em branco. Aqui ele já tem os dados do cliente, então eu vou colocar aqui o nome do projeto, lavanderia. Lavanderia. Então, ele vai iniciar. Enquanto ele está iniciando, eu vou pegar uma água. Estamos de volta. Perfeito, ele já abriu um novo projeto. Aqui é igualzinho, tá? Não muda nada. Vem só com o nome da biblioteca que você o promove, que você está utilizando, a referência do fabricante. Aqui tem arquivo, editar, exibir, inserir, orçamentos, ferramentas, assinaturas e etc. Igualzinho em todos os casos, tá? Eu vou clicar aqui para facilitar texturas com linha. Vou excluir tudo, vou dar 2 cliques aqui no piso para ele ficar na visão de planta baixa e vou construir parede. Todos esses ícones, pessoal, é tudo igual, tá? Construir paredes, ajustar limite construir teto, ajustar limite do piso, espelhar ambiente, construir escada, construir 3D. Tem o construir armário, que às vezes está habilitado, às vezes não, dependendo do fabricante. No caso aqui, a gente tem algumas habilitações, algumas coisas que estão habilitadas para a gente utilizar. Eu gosto muito de usar construção de armários, porque me dá uma liberdade maior de criação. Calcular a distância, tudo. Vista dinâmica, perspectiva ou ortogonal, que é planta baixa. Aqui está em planta baixa, mas eu gosto de começar sempre como ortogonal.
modos de preenchimentos, tudo igual, tá? A renderização que muda, por quê? Quando você tem um Promob original, quando você está utilizando um Promob, ele tem mais recursos aqui disponíveis, então é bem legal você utilizar um Promob sempre uma assinatura original, né? Uma assinatura paga, porque você tem muito mais recursos. Então, enfim, aqui também é a mesma coisa. Eu uso muito esses listas de módulos para poder achar coisas ocultas. Enfim, principalmente na liberação ou quando eu estou trabalhando para deixar o arquivo mais leve. Mas vamos lá para o ambiente, né? Eu já estou com a minha colinha aqui, já mostrei para vocês que é a nossa planta da lavanderia. Então, vamos lá. 2,80, lembrando, né, que é 2.800, porque o Promob ele está programado, eu programei para milímetros e não para centímetros ou metros, então ele vai trabalhar de acordo com a minha configuração. 1,80, aqui tem 2,80, 2.800, e aqui a gente fecha nosso ambiente. Perfeito. Eu vou ajustar o limite do piso nesse caso. Ah, perdão, construir teto. Não vou construir o teto agora. Vou ajustar. Opa, estou querendo construir teto. Ajustar limites do piso. Aí ele ajusta certinho. Perfeito. Então, essa planta aqui, eu vou considerar o pé direito de 2,60 mesmo. Não vou alterar. Apesar de ser lavanderia, né? De ser lavanderia, 2,80. Tem uma janela aqui, tem outra janela aqui, tem uma porta aqui e tem um... É estilo um shaft. Tem uma peça aqui. O cliente me mandou uma foto também do ambiente para facilitar o meu trabalho. Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma geometria próximo do tanque. Então, ó, cliquei aqui em construir geometria, perdi uma geometria retangular, cliquei, puxei e soltei. Agora eu vou editar essa geometria. Voltei para selecionar mover, que é a setinha, que eu prefiro trabalhar com ela. Vou aqui em ferramentas e propriedades. A largura eu vou considerar 60. E a profundidade aqui eu vou trabalhar com 65. Minha altura 2,60. Aqui eu tenho uma porta. Aí eu venho em decore, aberturas, porta-giro, ó. Ele separa janelas, portas, ou em portas. Aí tem portas, porta-giro. Clico aqui na parede e aí ele joga o item aqui na minha parede. Aperto I para inverter a posição de abertura. Vou em editar. Vou deixar com 85 de largura, 2,10 de altura, 2,17 de altura, 90, ok. Anterior eu vou deixar com 0, inferior também 0, tá? Aqui tem um tanque, vou em decore, vou colocar
Vou colocar a janela. Uma abertura fixa. Vou considerar essa janela com 1,10. Aliás, vou considerar com 1 metro, porque eu preciso que fique mais ou menos essa medida aqui de afastamento do chão. Aqui vou deixar assim. Vou deixar 60 aqui. Perfeito. Aqui eu tenho um tanque, vou em decore, lavanderia. Eu posso procurar aqui, ou posso vir aqui no meu atalho, lavanderia. Aí eu vou em tanques. Tá? Esse cliente, ele vai mudar o tanque. Então, eu vou criar, tem um tanque lá, mas acho que eles vão tirar o tanque, segundo a informação que eles me passaram, eles vão tirar o tanque e vão colocar um tanque de inox. Então, provavelmente aqui vai virar uma bancada e aí a gente vai trabalhar diferente com esse tanque. Então, eu vou criar um tanque diferente. Aqui eu tenho uma janela, aberturas. Posso trabalhar com essa janela, não tem problema, porque é só para delimitar a abertura. É 1,20 por 1,20. E percebam que na planta está quase centralizada. Há pouca coisa que não está centralizada. Vou deixar um peitoril de 1,10 do chão. Está ótimo. Então, já construímos o nosso ambiente. O que muda nesse Promob? Nesse Promob, eles têm uma linha Light, uma linha Standard e uma linha Premium para a questão de modulação dos móveis. São 100% editáveis, a gente consegue editar todos eles. O que é o Light? A linha Light é caixa e portas de 18 milímetros. A linha Standard, ela é o intermediário. São portas de 18 e caixa de 15 milímetros. E a linha Premium é a linha 18 milímetros, caixa e portas tudo de 18 milímetros. Na linha Standard, tem algumas particularidades em quartos com portas de correr. Aí algumas peças do corpo em armários com porta de correr vai em 18 milímetros. Mas também é simples. É só você desassociar aquele item e fazer a alteração. O que a gente mais vai utilizar nesse primeiro momento é a linha Light, tá? A linha Light que a gente vai utilizar, que é caixa e portas de 18. Por quê? Nesse projeto é um projeto de lavanderia, então o cliente não quer fazer um investimento em portas de 18 milímetros, caixas de 18 milímetros. O de 15 vai atender muito bem.
Vamos colocar aqui o decore, né? Eu vou trabalhar aqui com pisos, materiais. Pisos já está aqui, né? Mas se não tivesse, é a mesma situação. O legal do Connect, gente, é que você tem um catálogo 3D de outros profissionais. Então, é bem legal. Você pode clicar aqui em catálogo 3D, como também materiais, pega outros materiais de outros profissionais e adiciona no seu projeto. É bem legal. Vale muito a pena esse recurso. Então, vamos lá. Vou em porcelanatos, o piso, vou colocar branco mesmo. Vou, vou colocar na parede também da lavanderia, principalmente aqui, o piso. Aí eu vou só alterar em materiais, mudar aqui ao tamanho desse piso para ele ficar com um revestimento, né? Com um cara de revestimento. Então, o X600, eu vou colocar 30 de altura. Ele já muda aqui. Aí eu vou clicar aqui em copiar material, que eu quero copiar isso. Vou colocar em tudo aqui e aqui. Somente. Essa parede não e essa parede aqui não. Elas não têm revestimento. Somente essas 3 paredes que têm revestimento. Então, perfeito. Nessa lavanderia eu tenho um registro de gás que fica aqui. Eu vou em lavanderias, vou pegar aqui meu atalho, lavanderia, utensílios eletroportáteis, aquecedores. Vou em aquecedores, vou pegar um desse e colocar aqui. Não chega a ser um aquecedor, mas como eles não vai ter registro, e aí eu vou editar aqui, é uma pecinha mais ou menos a 1,80 do chão, e a 30 da parede, aliás, 20 da parede. Perfeito. Então, perfeito. Aqui, qual é o desafio? Colocar uma tulha para roupa, 2 gavetões, espaço para escada e produtos de limpeza. Então, o que eu imaginei aqui? Criar o tanque aqui na área do tanque, uma bancada para aproveitar melhor com inox e fazer nesse espaço aqui o armário, tanto para guardar vassoura, escada e também embutir essa peça aqui com um armário vazado na parte de cima. Então, vamos lá. Construir geometria retangular. Vou trazer até aqui, até o canto. Vou deixar com 60 centímetros. A altura vou deixar com 40 milímetros. Aqui vai ficar com 60, 1,35. Afastamento do chão, aproximadamente 90. Então, aí aqui, eu vou duplicar essa geometria. 1,35. Então, 1,35 dividido por 2,
675. Só que ainda eu vou tirar o afastamento aí de 5, menos 5. E na profundidade eu vou tirar 17, é 12. Menos 12. Agora eu vou pegar essa geometria, vou clicar ela aqui em cima para ela ficar em relação, porque eu vou pedir para ela furar a nossa área molhada do tanque, certo? Então, aqui eu vou só posicionar certinho. Aqui eu vou ficar com 5. E aqui 5. Que eu tirei daqui. 5. Eu vou deixar essa peça com 2 de rebaixo, para ela só furar 2 centímetros. Clico com o direito, mando furar. Maravilha. Já ficou furado aqui. E aqui, tanques. Eu quero um tanque de inox. Então, tanque. Já jogo aqui. Clico na peça, seguro o Shift. Eu consigo movimentar a peça no próprio eixo. Então, vou centralizá-la aqui e centralizá-la aqui. Tá perfeito. Vou excluir essa torneira. Aqui eu vou colocar construir lineares para... Em outras aulas, tá, gente? Eu explico como faz cada uma dessas coisas. Aqui, eu estou indo com um pouco mais de pressa. Por quê? Porque já tem aulas explicando como faz cada uma dessas coisas. Aqui eu vou em propriedades, vou deixar a altura em 50, 15, e a espessura do granito geralmente é 2, tá? Então aqui ele pronto, eu cliquei para voltar, ok? Ele joga lá no chão. Aí eu pego, seleciono com o direito, jogo em relação a esse granito, ele movimenta, aí aparece essa tela aqui de atalho para reposicionar, aí eu jogo ela em cima. Clico, ó, se eu clicar aqui na parte de baixo, ele joga na parte de baixo. Se eu clicar na parte de cima, ele joga na parte de cima. Se eu clicar do lado, ele joga do lado. Mas eu quero ele aqui, ok? Como eu falei, tem aulas mostrando como isso. Eu vou jogar um material aqui em mármores e granito, eu vou jogar preto mesmo, porque lá na casa do cliente tudo é preto. Eu vou utilizar o São Gabriel. Vou selecionar aqui o item. Pronto. Ok. Perfeito. Já deixou o meu tanque pronto. A torneira. Vou salvar. Pessoal, sempre lembre de salvar. Vai fazendo, fez um monte de coisa, salva o seu projeto. Porque às vezes dá uma queda de energia, acontece alguma coisa, você não perde o seu projeto, tá? Então, vou colocar uma torneira aqui. Pode ser de parede, pode ser de bancada. Eu vou utilizar uma torneira de bancada. Vou colocar uma torneira simples, mas lá o cliente pode utilizar. Aqui a mesma coisa, segura o Shift, movimento no próprio eixo. Tá ótimo. Centralizei certinho. Então, aqui eu posso colocar um armário. Vamos lá, para a linha light. Inferiores, eu vou colocar gaveteiros. Eu gosto muito de utilizar essa báscula com gaveta. O cliente pediu somente 10 centímetros de afastamento do piso. Então, é o que eu vou utilizar, somente 10 centímetros. Se eu utilizei a pia afastada, o tanque, a bancada afastada de 90, então eu vou deixar esse móvel com 80 centímetros. 80.
Nesse projeto de lavanderia, eu não vou trabalhar com tamponamento, mas eu vou trabalhar com fechamento. Então, da minha medida de 1,3, eu vou tirar 3 centímetros para poder colocar de fechamento. Sempre é importante trabalhar com fechamento. Nunca trabalhem com a medida. 1 metro não cabe em 1 metro. Por caso você não sabe desnível de parede, esquadro. Então, tudo isso interfere no seu projeto. Então, vamos lá para a minha boa calculadora. 1,35 menos 3, nós ficamos com 1,32. Dividido por 2, nós temos móveis de 66 de largura. 66. Profundidade. Como você está falando de tanque, eu preciso de uma pingadeira. Então, eu tenho uma bancada de 60, eu vou deixar uma pingadeira de... Opa, não, estava fora do ambiente. Vou trabalhar aqui com o recurso de rebaixar a parede, porque aí fica mais fácil aqui. Ok. Selecionou o item que eu quero alterar. Ele está com 80 de altura. E aqui 60 menos 4, porque lembra, o Promob só pega a medida da caixa, ele desconsidera a porta. Então, eu vou ficar com 56 aqui. 2 de pingadeira, 1,5 de porta. Então, dá perfeitamente uma folga com uma pingadeira bem saudável aqui. Vou duplicar este item. Para duplicar, é só clicar com o direito e ele já duplica o meu item. Aqui eu vou colocar 2 gavetões. Vou trabalhar com 2 gavetões aqui. E aqui eu vou trabalhar com um fechamento. Editar tamponamento. 60. Eu uso muito editar tamponamento, pessoal. Por quê? Porque ele me dá essa facilidade, ó. Aí eu giro, rotacionar, movimento, rotação, ó. Já tá o meu fechamento aqui. Fica bem bacana, tá? Perfeito. Sempre trabalhe com fechamento, pessoal. Aqui, o cliente quer um afastamento de 10 centímetros do chão. Provavelmente vai entrar um roda-base e está perfeito. Vou colocar os puxadores. Vem aqui em modelos. Está em reta. Aí eu vou colocar, vou trabalhar com um puxador bem clean. Lembra, é lavanderia, então não tem necessidade de colocar um puxador. Ele fica bem discreto, ó. Puxador aba. Aí aqui eu preciso do quê? Espaço para... vou utilizar o recurso de rebaixar essa parede. Clico com direito, aí ele tem a opção de rebaixar. Opa, rebaixar. Aqui eu vou subir essa. E aí, aqui eu tenho aproximadamente 1,36 m. Vou utilizar a mesma ideia do acabamento. 1,36 menos 3 centímetros de acabamento, vai ficar 1,33 dividido por 2. Eu tenho 66,5. Eu posso colocar 2 portas aqui. O ideal vai ser dividir esse 1,33 em 3 espaços. Por caso que portas acima de 60 centímetros, o ideal é que você divida ela em 2. É mais seguro, tá? Muito embora você vê aí no mercado portas de 70, mas é arriscado. Dá problemas em dobradiça.
Então, vamos lá. Eu tenho aqui. Vou utilizar o recurso do paneleiro, torres. Estou trabalhando com 2,60 de pé direito. Então, esse móvel vai ter que ter 2,50, certo? E eu dividi esse espaço em três. Só que um módulo vai ficar com duas portas e o outro módulo com uma porta. Então, dividi a altura 2,50. A profundidade, eu vou trabalhar com uma profundidade maior. Trabalhar com uma profundidade aqui de uns 50 centímetros, para poder caber balde, escada. Trabalhar com 55 de profundidade, porque eu tenho essa profundidade aqui para trabalhar. Então, afastamento do piso inferior de 10. Vou trabalhar com acabamento superior também. Então, eu vou tirar mais uns 5 centímetros para colocar de fechamento. O bom do Promob é que ele faz continhas, tá, pessoal? Então, ajuda no seu desenvolvimento de projetos. E tudo também está pronto, muita coisa está pronta. Posterior, 30 de acabamento. Aqui, desse lado, eu vou trabalhar com esse móvel com a largura de 88. Ficar em colisão. 1,33 dividido por 3 vezes 2, 88. Só conferir se tem 1,33 mesmo. Não, tem 1. Tá. Ficou 1,10. Então, é 2,20, na verdade, né? Porque ele estava considerando essa medida até o canto. Então, eu vou pegar, tirar a distância certinha. 1,21. 1,21 menos 3 de acabamento, 1,18. Então, como é 1,18, a gente consegue trabalhar com duas portas. Aqui eu vou deixar com 10, vai ficar 3. Perfeito. Já está com o puxador aqui. Só que o interno, eu preciso trabalhar o interno desse móvel. Eu vou precisar trabalhar com uma prateleira aqui no meio. Primeiro, para não abaular, vou desassociar essas prateleiras. Aqui eu vou desassociar também. Vou colocar ela para cima. Perfeito. Aqui eu tenho
De repente, eu vou até agregar algumas prateleiras, por causa do tamanho do móvel. Eu vou deixar um espaço de 40. Vou duplicar. Olha que legal. Vou transformar essa prateleira num painel. E eu vou deixar essa prateleira com 1,50. 1,50. Aqui eu vou acrescentar mais uma, para aproveitar melhor o espaço aqui interno. Perfeito. Aqui é espaço para tábua de passar, escada. E aqui coloquei uma divisória. E eu vou duplicar para cá. Vou diminuir. Esse Promove, ele tem um recurso bem legal, pessoal, ó. Você clicar aqui, ó, clica na setinha duas vezes, que aí ele vai até limite. Perfeito, ó. Se precisar modificar essa porta e deixar ela vazada, o que que a gente pode fazer com essas portas? Modelos. Aí eu vou nessa, selecionei esse módulo, aí seleção, portas. Não vou colocar, vou colocar air, porque aí ele dá esse vazado. Para efeito de lavanderia é muito bom. Então, um pouquinho lento, porque, gente, tem muita coisa aberta, né? E o Promob, junto com o Zoom,
ele fica um pouquinho mais lento. Qualquer sugestão de assunto, de tema ou dúvida, manda para a gente que a gente grava um vídeo, um conteúdo, explicando a sua dúvida. Enquanto ele atualiza aqui a porta, a gente vai pegar um pouquinho de água. Está demorando um pouquinho mais do que o normal para trazer a porta certinha, né? Mas está demorando muito, pessoal. Pode ser um bugzinho do sistema, né? Do próprio Promob que não está respondendo. Qualquer coisa eu tiro na edição, tiro essa parte do vídeo para vocês.
às vezes, pessoal, pode ser acesso à internet. Por quê? O Connect, né, o Promob que utiliza o Connect, ele só ele utiliza a internet. Então, ele precisa de internet para poder funcionar. Então, esse é o único desafio aí do Connect. Vou tentar conectar em outra rede para ver se melhora.